Algumas semanas atrás aconteceu algo que eu não via há bastante tempo. Um pôster de filme virou alvo de muita zoeira na internet. Mais especificamente, esse pôster aqui, de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E se a gente analisar ele com calma, realmente dá pra ver que ele é uma bagunça, de tantos elementos que eles apertaram aqui. Não contentes em fazer o Homem-Aranha aparecer 2 vezes, eles fizeram o mesmo com o Homem de Ferro e com o Abutre. Além disso, você tem mais 4 personagens secundários e 2 cidades diferentes no fundo, Nova York e Washington. E é claro que não demorou muito tempo pra galera na internet começar a criar versões aprimoradas, digamos assim. Em contraste, um dos pôsteres recentes mais bonitos é esse aqui, de Star Wars: Os Últimos Jedi. Ele me parece bonito não só pela composição mais simples e pelas cores saturadas, mas também porque ele nos remete aos tempos em que pôsteres de Hollywood eram assim. Ou assim, ou assim, ou assim. Você entendeu? E foi colocando essas 2 artes lado a lado que eu me peguei pensando sobre como Hollywood praticamente abandonou os pôsteres ilustrados para promover seus grandes lançamentos. Que pena, né? Mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Afinal, o que diabos aconteceu com os pôsteres de filmes? Antes de mais nada, eu só queria dizer que não, esse aqui não é um daqueles vídeos de saudosismo cego, do tipo, hoje em dia tudo é ruim, bom mesmo era antigamente. E você já vai ver o porquê de eu não acreditar nesse tipo de pensamento. Só que primeiro, vamos fazer um breve apanhado histórico sobre os pôsteres de cinema. Desde o surgimento desse tipo de arte, os pôsteres eram majoritariamente ilustrados. Claro, alguns apresentavam sim imagens fotográficas, só que o mais comum era criar um desenho para ter uma liberdade maior de composição. E com o passar das décadas, o cinema viu o surgimento de grandes artistas especializados em criar pôsteres. Artistas que trouxeram uma enorme variedade de estilos e de abordagens para a criação dessas peças. Bill Gold, por exemplo, conseguia ir de um visual mais clássico para peças mais modernas. Saul Bass ficou famoso pelo seu minimalismo, principalmente em pôsteres como os de Um Corpo que Cai e O Iluminado. Já Bob Peak era conhecido por umas composições um pouco mais complexas e também pelas cores saturadas. Richard Emsell criava ilustrações belíssimas e realistas. Um estilo muito similar, a propósito, ao de Drew Struzan, provavelmente o ilustrador de pôsteres de cinema mais famoso da história e responsável por artes que são sinônimo de anos 80. Todos esses artistas marcaram para sempre a história do cinema, e a influência deles pode ser vista até hoje. Bill Gold, por exemplo, foi um dos precursores das chamadas cabeças flutuantes, algo que a gente vê em inúmeros pôsteres atuais. Sem contar quando algumas artes recentes remetem imediatamente a esses artistas clássicos. Beleza, mas quando foi que essas artes ilustradas deixaram de dominar os pôsteres? Bom, não dá para determinar uma data exata, mas no final dos anos 80 aconteceu algo que mudaria para sempre as artes gráficas: o surgimento do Photoshop. E com a chegada da arte digital, os estúdios perceberam que agora era possível criar pôsteres com muito mais rapidez e facilidade, ao mesmo tempo em que se aproveitava o realismo da fotografia. Assim, a gente começa a ver Hollywood deixar as ilustrações cada vez mais de lado para dar preferência às montagens fotográficas. O problema é que tanta facilidade para criar pôsteres parece ter criado também um comodismo muito grande, porque não demorou muito para vários pôsteres começarem a seguir fórmulas, ficando muito parecidos uns com os outros. Quantas vezes você não viu, por exemplo, um monte de cabeças flutuando com uma imagem mais ampla na parte de baixo? Ou então um pôster de filme romântico com o casal prestes a se beijar? Ou então a comédia romântica com o casal de costas um pro outro? Ou ainda a comédia que usa a terrível composição da mulher de pernas abertas? Sem contar aquele que é um dos maiores clichês dos pôsteres da era digital: o contraste entre azul e laranja. Enfim, você já entendeu. Com o advento da arte digital, parece que Hollywood perdeu a prática de dar muito destaque a composições mais interessantes. Em vez de ter uma grande variedade de estilos artísticos como antigamente, o que se viu foi uma padronização que cria pôsteres pouco memoráveis. Mas quer dizer então que nenhum pôster feito dos anos 90 pra cá presta? É claro que não. Que nem eu disse antes, eu não sou adepto do saudosismo cego. Até porque na era da arte digital, a gente viu sim o surgimento de grandes pôsteres, como esses aqui. A questão é que essas artes parecem ser a exceção à regra.
Aliás, muitos filmes hoje ganham sim pôsteres mais criativos. Só que esses são quase sempre lançados pelos estúdios como pôsteres extras. Um material que não vai ser necessariamente a principal peça publicitária do filme. E se a gente procurar os melhores pôsteres ilustrados feitos hoje em dia, é mais provável que a gente encontre eles no mercado de pôsteres alternativos. Isso porque muitos artistas ganham permissão dos estúdios para fazer pôsteres originais para filmes já lançados. E desse trabalho vão surgir peças incrivelmente bonitas, como essas aqui. E é isso que me deixa frustrado. Esse tipo de arte não deveria estar apenas no mundo dos pôsteres alternativos. Eu queria era ver ilustrações assim sendo usadas como pôsteres principais, tanto quanto as montagens de Photoshop. Ambos estilos poderiam dividir esse espaço. Dessa forma, a gente teria ainda mais variedade artística nos pôsteres. Mas infelizmente, isso parece impossível numa indústria que hoje dá prioridade a enormes cabeças flutuantes de astros numa montagem bagunçada por questões de marketing. Mas ok, pelo menos a gente sabe que a arte muda com o tempo. Nos resta então torcer para que chegue o dia em que o mundo dos pôsteres de cinema volte a ser um espaço de intensa exploração artística. Então é isso. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve história da arte dos pôsteres de cinema. Se você curte o nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo vídeos, você pode. Basta se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se. Você pode contribuir com apenas R$ 5 por mês e ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Coisas como bastidores do canal ou então uma coluna semanal na qual eu indico filmes. E quanto maior for o valor da sua contribuição, mais recompensas você ganha, obviamente. Você pode, inclusive, fazer parte do nosso Cineclube Entreplanos, no qual, uma vez por mês, a gente escolhe um filme, assiste e depois faz um debate sobre ele por videoconferência. Então, se você quer ajudar a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar umas recompensas muito legais, basta conferir a nossa campanha. O link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.